Bom, a gente vai fazer agora um projeto, né, com uma técnica que chama Z-Index. O que essa técnica propõe? Essa técnica propõe a gente trabalhar verdadeiramente com as camadas, né, assim como os editores de imagem trabalham, editores de vídeo, né, estilo Photoshop, CorelDRAW, Inkscape, GIMP e esses outros aí que tem no mercado. Então essa técnica ela permite você manipular os objetos, né? Manipular as tags, né? De uma forma mais precisa, né? Então o que que acontece? Basicamente a gente tem nos sites, né? Nos projetos a gente trabalha inicialmente com 2D. Então a gente tem uma, um eixo X, né? Uma coordenada X que é horizontal e uma coordenada Y, né? Essa coordenada y, né, é simplesmente posicionamento, né? Se está mais à esquerda, mais à direita, mais acima, mais abaixo. Só que a gente não consegue sobrepor as camadas. Com essa técnica de z-index, né, a gente tem mais uma coordenada que é a coordenada z, onde a gente faz a sobreposição dessas camadas existentes. Então a gente vai trabalhar com essa técnica e vai aprender mais um conceito, que é o conceito, né, de nomear, né, nomear elementos no HTML. Até então a gente estava trabalhando diretamente nas tags HTML, né, usando o seletor, né, dessa tag HTML no CSS. Agora a gente vai nomear a informação, né? A gente vai dar nome para cada tag, a gente vai colocar esse agrupamento, né? E a forma de fazer isso é usando uma div, né? Que é uma tag HTML que agrupa outras tags. E a gente vai manipular essa tag via CSS. Então, vamos demonstrar aqui, ó. Aqui eu tenho um códigozinho, vai ser basicamente esse código. E aqui eu vou ter o CSS. Então, eu vou aproveitar meu projeto aqui, ó. Esse projeto mesmo, né? Vou copiar ele. Então, vou criar um novo, né? Aqui vai ser exemplo CSS ZIndex. Com o ZIndex você percebe que você consegue fazer qualquer coisa, então o seu layout vai ficar perfeito, né? Ao passo quando a gente faz um layout puro com HTML, mesmo, por mais que a gente trabalhe bem as imagens, a gente não consegue um efeito tão profissional. Já no CSS, com essa técnica Z-Index, a gente consegue posicionar os elementos de forma 100% correta. Então, eu vou salvar meu HTML, né? Arquivo salvar como. Vou criar uma outra pasta aqui, ó, nova pasta, né? Cada projeto, uma pasta. CSS Z-Index. Então, criei a pasta Z-Index. Salvar aqui meu HTML ZIndex, CSS ZIndex.html. Perfeito, ele vai trabalhar com CSS, né, com o style, né, exatamente aqui. Deixa eu copiar meu código, né? Então, em vez de ter os parágrafos aqui, né, eu vou ter esse código, né, com minhas divs, né? As divs vão ser nomeadas, né, pelo atributo ID. O ID que faz a nomenclatura, né, ou o identificador daquele elemento div. Então, vou copiar o código aqui. Copiando o código. Então, vai ficar uma div com ID quadrado 1, uma outra div com ID quadrado 2 e a outra com quadrado 3. Então esse é o nome da minha div que é identificada por esse atributo ID. Vou salvar. Se eu executar meu código aqui, o que, que vai acontecer? Basicamente a gente não vai conseguir ver nada, porque as divs não tem estilização, não tem nada, mas elas estão aqui, ó, simplesmente aqui. Então eu posso colocar algum elemento, eu vou colocar em cada um dessa div aqui, vou colocar um parágrafo. Aí eu vou colocar o texto para ficar fácil de entender o processo. Então aqui vai ser quadrado 1,
quadrado 1, né, um parágrafo. E aqui embaixo, na outra div, vai ser o quadrado 2. Então aqui vai ser P quadrado 2. P. A outra div, né, logicamente, vai ser quadrado 3. Só para vocês verem que o HTML puro e simples não vai ter tanto efeito visual, né? Então, quadrado 3, P. Ok. Então é só agrupamento, vou recarregar a imagem aqui. O site, olha lá, quadrado 1, 2 e 3. Então tá uma div em cima da outra, né? Sobreposta, né? E aí você não vê quem é quem. Você não tem posicionamento também. Então vou copiar aqui agora, né, o meu código CSS que já está pronto. E vou colocar lá no arquivo CSS, né? Então esse arquivo CSS eu já vou salvar lá na pasta onde está localizado essa. Deixa eu copiar um por vez para ficar mais perfeito. Aqui. Copiar. Para a gente render, né? Então, só dar uma organizada aqui. Então essa aqui é quadrado 1. Eu vou ter um background vermelho, correto? Com altura e largura 200 pixels. Ele vai estar na coordenada, né, XY top 0 e left 0. Ok. O quadrado 2 vai ser verde, né, o background, com o mesmo tamanho de altura e largura. O posicionamento absoluto, ou seja, o posicionamento correto da coordenada, né, só que esse aqui vai estar 50 pixels da margem superior e 50 pixels da margem esquerda. Então aqui ponto e vírgula, fecho chaves. Fechei as chaves. Agora vou pegar o outro código do quadrado 3 para a gente fazer o efeito que a gente precisa. Então quadrado 3, background azul, verde, desculpa. Também o mesmo tamanho, 200 pixels, posicionamento absoluto, né, position absoluto, e ele vai estar 100 pixels, né, da margem superior e 100 pixels da margem esquerda. E aqui eu tenho que fechar também as chaves. Vou salvar como lá na pasta do CSS ZIndex, né, que é essa técnica aqui. Vou chamar ele de style também. Perfeito. Agora eu vou recarregar, né, a página que só tinha HTML. Olha só, então aqui está a configuração. Então eu estou falando que o meu quadrado 1 ele tem 200 pixels, né, altura e largura. Ele está na coordenada 00, né, da margem superior e da margem esquerda. E o fundo dele é vermelho. O meu quadrado 2, ele tem uma cor de fundo verde e ele tem também 200 pixels de altura e largura. E o posicionamento dele é 50 pixels do topo da margem e 50 pixels da margem esquerda. O meu quadrado 3, ele é a mesma medida, né, 200 pixels de altura e largura, fundo azul, e ele está a 100 pixels da margem superior e 100 pixels da margem esquerda. Ok. Como eu criei um elemento depois do outro, né, então a sobreposição ficou perfeita. Mas o pulo do gato aqui é uma propriedade, né, que a gente chama ZIndex. Por isso que essa técnica é chamada de ZIndex. O ZIndex ele determina aonde que vai ficar sobreposto. Então basta eu chamar a propriedade, né, e falar qual que vai ser o posicionamento. Então, por exemplo, eu vou pegar o ZIndex aqui no quadrado 2, vocês vão ver que ele vai ficar sobreposto, né? Então o verde vai ficar em cima do vermelho e do azul. Ok? Essa que é a técnica.
Então vou lá no quadrado 2 e adiciono a propriedade zIndex, certo? Salvei, vou recarregar. Recarregando aqui, olha lá. O quadrado verde, ele ficou sobre o quadrado vermelho, do quadrado 1 e o quadrado 3. Se eu quiser um outro posicionamento, basta eu tirar o zIndex aqui, daqui e jogar no quadrado 3, por exemplo. Então eu jogo o zIndex no quadrado 3, né, e falo que ele que vai sobrepor. Beleza? Então salvei aqui, vou recarregar de novo. Olha só, então voltou o posicionamento normal. Ah, eu quero que o quadrado 1 sobreponha os demais, então eu vou colocar o zIndex no quadrado 1. ZIndex no quadrado 1, salvo, vou recarregar. Olha só, então o quadrado 1 ficou posicionado. Ah, mas eu quiser fazer uma sobreposição diferente. É só repetir o zIndex e colocar as ordens aqui. Vou colocar na ordem normal. Então esse aqui é o 1, por exemplo, o 2 e o 3 vai ser ele mesmo. Vamos recarregar. Olha só, está na posição normal. Mas aí eu quero deixar todos com zIndex. Eu só venho aqui e troco a posição. Esse aqui vai ser 3 e o outro vai ser 2. É como se fosse empilhar uma carta de baralho. Então, recarrego. Então, se eu colocar zIndex em cada uma das divs, né, que eu estou chamando aqui, ó, porque o que acontece? Em vez de eu chamar a tag, eu estou chamando a div que está no meu HTML. Vou até aproveitar e fechar meus outros arquivos aqui. Então aqui, ó, eu estou trabalhando no meio as divs, né, quadrado 1, quadrado 2, quadrado 3, e no meu style, para eu chamar cada uma das divs, é só colocar o sinal, né, de hashtag ou sustenido. E aí no zIndex eu coloco o posicionamento que você precisa. Ok? Eu vou salvar aqui de novo, colocar no mesmo posicionamento e recarregar, e aí vocês vão ver que ficou no empilhamento correto. O que a gente pode fazer também com os zIndex? A gente pode organizar melhor, né? A gente pode aumentar a área, né, de cada quadrado. Deixa eu pegar a última, né? A área de cada quadrado, por exemplo, 400 pixels. Então vai ser um quadrado maior. Salvo, recarrego. Então o meu quadrado 3 ficou maior. Eu posso posicionar melhor aqui para encaixar perfeitamente aqui no quadrado 2. Então vou voltar aqui 200, salvei, e vou caminhar, né, da minha margem top para minha margem left. No caso aqui eu vou só posicionar a minha margem left aqui. Eu creio que uns 300 pixels aqui eu já consigo encaixar. Salvei, recarrego, foi muito. Então vou colocar 200. Aqui é meio no olho mesmo, para poder acertar 100%. Salvei, recarrego, foi muito. Então 250. Até dar um encaixe perfeito. Aí, ó, 250. Então aqui eu tenho um encaixe perfeito. Se eu quisesse fazer um mosaico aqui, eu diminuiria esse top, né? Então esse top aqui, no caso, em vez de ser 100, vai ser 50, que aí ele vai encaixar. E aqui a gente pode fazer um mosaico. Perfeito, aqui é 50, salvo, recarrega. Perfeito? Então aqui a gente tem visualmente, né, as divs, né, os agrupamentos do jeito que a gente precisa. E aqui é essa técnica que a gente usa para construir layouts mais perfeitos, né, mais precisos. Tem um outro atributo, né, uma outra propriedade, né, no caso do CSS, que é o border radius, né, border radius, e aqui também pixel. Então eu quero uma borda mais arredondada, vou falar que é 30 px de radius.
salvo, carrego, opa, border radius aqui, ali não vai fazer muita diferença porque está no cantinho, mas é essa propriedade mesmo, beleza? Então tranquilo, e quanto maior o border radius, mais perfeito ele vai ficar, a ponto de chegar a ficar de um tamanho de um círculo. Border radius, vou colocar aqui 90 px, por exemplo, tentar isso. Lembrando, né, que quando a gente vai manipulando muito CSS, aí ó, ficou praticamente um círculo aqui. Recarreguei, né? Então a gente consegue fazer praticamente qualquer figura geométrica, né, com essa técnica e manipulando as tags, né? Manipulando as tags, no caso as divs, né? Que são em termos de layout atual, né? São as mais comuns. Então eu posso colocar aqui, ó, 180 nessa última aqui, salvo, recarrego, ó lá, já ficou um círculo perfeito, né? Então se eu quisesse fazer um layout, por exemplo, um menu onde todos os links fossem um círculo, eu poderia fazer perfeitamente, ok? E essa tag P eu poderia colocar em outra div para ela ficar centralizada aqui dentro desse círculo. Bom, é isso, né? A técnica Z-Index é o que a gente tem assim de mais atual para manipular, né? Para fazer layouts, né? de websites, ok? Bem tranquilo, bem fácil de fazer. Como eu já listei até no material, né? O que acontece? Tem muitas propriedades, né? Muitas propriedades do CSS, né? A gente vai mostrar as principais, mas a questão de qual usar depende muito do projeto, depende muito de como que está criado o layout, né? Então isso está mais a cargo da criatividade do que simplesmente utilizar a propriedade CSS. A gente tem que saber, na verdade, manipular, né, e alinhar essas propriedades da forma que fique um visual bacana, um visual legal, ok? Então é mesmo que empírico mesmo, tem que usar e testar e ver como é que vai ficar visualmente o projeto, ok? Então perfeito, finalizado aqui, né, a técnica de Z-Index.